abençoe. O Senhor Jesus Cristo possa abençoar cada um de vocês. Vamos inclinar as nossas cabeças para chegar na presença do nosso Deus. Senhor nosso Deus, querido e eterno Pai, é com grande gratidão, Senhor, que chegamos na Tua presença, Pai, para Te agradecer, ó Deus, por tudo que tem feito por nós no decorrer dessa semana. O Senhor tem cuidado de cada um de nós, o Senhor tem falado com cada um de nós de uma maneira diferente, Senhor Jesus Cristo. E hoje, Pai, nós estamos aqui para entregarmos tudo em Tuas mãos, que o Senhor tem cuidado das nossas necessidades espirituais, das nossas necessidades naturais, ó Pai. Nós colocamos as nossas vidas diante de Ti, ó Pai, e pedimos que o Senhor Jesus venha falar conosco. Queremos, Pai querido, que o Senhor possa usar o pregador dessa noite, que diminua, Pai, e o Espírito Santo possa tomar total controle de tudo, Senhor Jesus Cristo. Nós queremos, Pai, Te adorar como Sadraque, Mesaque, Abednego, Senhor Jesus Cristo, que não se dobrou, ó Pai, às coisas deste mundo. E nós queremos, ó Pai, também estar firmados nesta palavra, Senhor Jesus Cristo. Queremos nos entregar completamente, ó Pai, e pedimos a Tua misericórdia, Pai, sobre cada casal que aqui está, a cada família que está sendo representada aqui hoje, Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor possa falar profundamente em nossas almas, ó Pai. E pedimos mais da Tua misericórdia, Senhor Jesus Cristo. Pedimos mais do Teu amor, Senhor. Queremos, Pai, sermos como o Senhor. Queremos amar uns aos outros como o Senhor nos amou. Queremos respeitar uns aos outros da mesma forma que o Senhor tem respeitado a cada um de nós. Que nós possamos olhar para os nossos irmãos, ó Pai, e não ver os seus defeitos, mas ver aquilo que o Senhor tem colocado nas suas vidas, que cada um de nós temos também qualidades, Senhor Jesus Cristo, e muito mais qualidade que defeito, ó Pai, porque a Sua palavra tem nos posicionado, a Sua palavra, Senhor Jesus Cristo, tem nos colocado em lugares celestiais, ó Pai, e estamos aqui para Te adorar, para entregar a nossa vida em Tuas mãos. Seja feito, Pai, não a vontade do irmão Paulinho, do pastor Lindomar, não. Seja feito a Tua vontade, sim. É o que Te pedimos, ó Deus, em Teu nome, e Te agradecemos. Amém, Senhor. Glória a Deus. Glórias ao nosso Senhor. Amém. Deus continua abençoando cada um nessa noite. Vamos levantar a bandeira do Senhor. Naquela
sobre o desejo de falar, sobre o amor, amém? Senhor nosso Deus, mais uma vez chegamos na Tua presença, pedindo mais da Tua misericórdia, Senhor Jesus Cristo. Pedimos que o Senhor venha abençoar a cada ofertante, Senhor Jesus. Sabemos que a oferta também, Pai, nos transmite bênçãos e é um mandamento do Senhor Jesus para nós, ó Pai. Nós te agradecemos por tudo, em Teu nome. Amém, Senhor.
adoração ao grande nome do Senhor, reconhecendo a grandeza, o poder, o amor, a onipotência do Senhor, e reconhecendo também, Senhor, as infinitas limitações que estão sobre as nossas vidas, que nós, sem o Senhor, não podemos fazer absolutamente nada. Nós estamos aqui totalmente, Senhor, dependendo do Senhor em todas as ações das nossas vidas. Amém. Mas nós temos sido encontrados pelo Senhor. E o Senhor tem visto o valor das nossas vidas. É por isso que o Senhor deu a sua vida por nós. É por isso que o Senhor enviou um profeta para nos esclarecer, para nos tirar da ignorância do pecado, para nos tirar das confusões religiosas e nos colocar com uma visão profética e nos colocar com percepção profética e nos colocar, Senhor, com essa ciência de Deus, numa hora onde as pessoas elas têm mergulhado na ciência do homem e eles não têm recebido essa verdadeira ciência que os coloca em um processo onde eles podem agradar ao Senhor. Meu Pai, nós estamos aqui, Senhor, Sim, Senhor. um grupo amado de filhos de Deus. Então eu peço, Pai, que o Teu Espírito Santo possa vir e se revelar de uma forma pessoal, assim como aquele garoto ele quis ver o Senhor de uma maneira visível, de uma maneira palpável. Nós também queremos vê-lo de uma forma palpável, porque o Senhor prometeu que seria um tempo onde todas as coisas elas seriam reveladas para nós. Eu creio, Senhor. E nós sabemos a importância, Senhor, de nós entendermos as nossas próprias vidas. Por que nós nascemos dessa forma? Por que o Senhor nos colocou em tal família? Por que nós nos mudamos para determinado lugar? Por que certas coisas elas acontecem conosco? Quando o Senhor diz que os passos desses filhos eles são completamente dirigidos pelo Senhor. Então isso mostra, Senhor, que se nós estamos dentro da vontade do Senhor, então as nossas vidas elas são celestiais. Os nossos passos são celestiais. A maneira como nós nos portamos, Senhor, é uma maneira celestial. Sim, querido Deus. Então que nessa noite o Senhor possa destravar em nós esses mistérios escondidos, que muitos deles, Senhor, Ele nos coloca dentro de uma incompreensão, Ele nos coloca até mesmo dentro de uma confusão mental, e muitas vezes Satanás ele explora esses pontos para colocar em nós pensamentos de que nós estamos contrários à vontade do Senhor. Então que o Senhor possa nos revelar, Senhor, nos mostrar exatamente como nós nos portamos, qual é a forma, Senhor, de agradarmos ao Senhor. Ajuda-nos, Pai. O Senhor tem sido bom o suficiente para nos colocar dentro desse programa do Senhor e nos comunicar as grandezas do reino de Deus. Eu oro, Pai, para que o Senhor possa abrir, Senhor, o nosso entendimento, de tal maneira que nós venhamos, Senhor, conhecermos assim como o Senhor nos conhece. Ajude, Senhor, desde as crianças até os anciãos, que todos eles sejam completamente convencidos pelo Espírito. Amém. Amém. Porque o homem ele convence, mas logo aquilo não tem firmeza, aquilo não tem raiz. Mas esse convencer do Senhor nos coloca completamente, ó Deus, confiados, porque o Senhor é aquele que convence o homem e coloca no homem
uma convicção, uma certeza do que ele tem recebido. E é isso, nós não queremos andar, Senhor, em dúvidas. Nós não queremos andar, Senhor, em passos tortuosos. Amém. Mas nós queremos andar com convicção como cristãos que nós somos. Sabendo, ó Deus, exatamente qual é a vontade do Senhor nas nossas vidas. Ajuda-nos, Pai. Eu oro para que o Senhor mais uma vez estenda os teus braços, as tuas mãos para com as nossas vidas, o braço forte do Senhor. E que se porventura alguns se encontram em um charco de lodo, de confusão, um charco de pecados, de indiferença, de malícia, de condenação, esse poderoso braço do Senhor, Amém. que Ele tem sido estendido diante de nós, Sim, Senhor. Ele possa nos tirar desse lugar, Sim, Senhor. e nos colocar na presença do Senhor, Amém. e nos colocar na presença desse Senhor, e Amém. nos colocar na presença bendita desse construtor maravilhoso. Aleluia. Senhor, ajuda-nos, ó Pai, e que o Teu Espírito possa tratar de uma forma especial cada um de nós, em nome do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Nós te agradecemos por todas as grandes bênçãos do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Graças ao Senhor, boa noite a todos. Amém. E Jesus Cristo continue fortalecendo a vida de cada um. Deus abençoe o povo alto, conosco, juntamente com sua família. E nós é uma grande alegria. Eu estava pensando acerca dos deuses que existem sobre a terra, das religiões que existem. Nós somos o único povo que podemos testificar de que há uma sepultura que foi aberta e eles não conseguiram reter o príncipe da vida dentro daquela sepultura. Mas não apenas isso, mas esse Deus que ele se levantou da sepultura, quando aquele ser humano não pôde mantê-lo lá dentro, ele foi rompido. Mas aquele Deus, ele tem a capacidade de entrar dentro dos seus filhos e morar dentro deles. Deus que tem capacidade de fazer isso. E nós hoje dizemos que nós somos filhos de Deus. Você não vê uma pessoa aí fora e diz assim: eu sou filho do ídolo tal, eu sou filho de Maria, eu sou filho de São João, eu sou filho de Zeus, eu sou filho de Astarote. Mas nós podemos dizer que nós somos filhos de Deus. Amém. Nascidos no seu espírito, treinados de uma forma muito especial. É por isso que nós estamos aqui num processo onde Deus ele pode realmente se agradar de cada um de nós e fazer com que as nossas vidas elas sejam celestiais. Amém. É isso que o Brano mostra. Nós temos que viver de tal forma que as nossas vidas elas sejam celestiais. Amém. Nós deixemos um rastro, esse rastro de testemunho, né? Que nós possamos deixar um rastro como uma herança para aqueles que vêm atrás de nós, que eles possam olhar aquilo que a traça, ela não corrói, a ferrugem não destrói, o ladrão não rouba, mas são legados de pessoas que realmente eles têm entendido o que significa servir um Deus, que Ele é autossuficiente, Ele é todo-poderoso, Ele é um Deus que Ele está em todos os lugares, é um Deus que nunca falha, é um Deus que nunca erra, é um Deus que nunca perde o seu poder com o passar dos anos. Esse Deus ele permanece sempre o mesmo. Nós estamos servindo a esse Deus. Esse é um Deus bom para nós. É um Deus que realmente, quando você não consegue manter os seus pactos, Deus ele sempre mantém o seu pacto para com as nossas vidas. É aquele Deus que Ele deu a sua vida para que todo mundo, São João 3,16, né? Deus amou o mundo de tal maneira, a Bíblia destaca esse de tal maneira, para mostrar que não foi um amor pequeno, não foi simplesmente um amor
desproporcional, ou não foi um amor casual, mas ele amou de tal maneira, porque o desejo realmente de Deus é que todos eles venham ao conhecimento da verdade, que todos realmente eles entendam o que significa servir a esse Deus, abrigar a esse Deus e ter esse Deus como o nosso Senhor, como o nosso Salvador. É triste, você olha aí fora, as pessoas elas caminham de uma maneira tão descomprometida. As pessoas elas não têm Deus, elas têm as suas mentes completamente bagunçadas. Você vê pessoas que elas se perdem no álcool, se perdem nas drogas, se perdem na prostituição, eles se perdem na bebida, eles se perdem nas festas, eles se perdem em todo tipo de diversão humana, todo tipo de lenitivo humano, e depois aquilo simplesmente sempre resulta em uma única coisa: arrependimentos, um vazio tão grande. Muitos, eles chegam em um ponto onde as suas mentes, elas ficam tão aturdidas por esses demônios atormentadores, que eles simplesmente intentam dar cabo às suas próprias vidas. Mas há um Deus que ele está interessado. Por isso que a Bíblia mostra que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Quando você olha a Bíblia dizendo que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas você vê Deus, ele tendo prazer no recolhimento de um eleito, é porque Deus, ele sabe que esse eleito, ele está simplesmente retornando para os braços dele. Esse eleito simplesmente ele cumpriu a sua jornada, assim como Paulo combateu o bom combate, acabou a carreira e guardou a fé. Eu não sei que estou dizendo isso, não. Ninguém vai morrer aqui, não. Nós estamos bem, graças ao Senhor. Amém. Mas apenas mostrando para os irmãos acerca do que a Bíblia mostra, do que a palavra mostra. Embora nós sabemos que um cristão ele nunca morre, um cristão simplesmente ele retorna para os braços do Senhor, ele é guardado em um lugar. Por isso que o apóstolo Paulo, depois que o apóstolo Paulo ele foi no terceiro céu, irmão Branham, a mensagem confronto de Efésios com Josué, ele começa a contar aquela experiência que ele teve. Ele diz assim: depois que você vai num lugar como esse, depois que você vê o que te espera, depois que você entende o que significa o céu, que não era nem mesmo aquilo que o profeta pensava, porque o irmão Branham pensava que céu era uma monotonia grandiosa, onde ele ficava em cima de uma nuvem flutuando por todos os lados, com seus pés cruzados, talvez tocando uma harpa, ele não podia se comunicar. Era essa a visão que a religião ela tinha passado para o profeta. Era essa a visão que a sua igreja batista, as igrejas tradicionais, eles tinham colocado na mente das pessoas. Era simplesmente um lugar onde não havia realmente nenhum tipo de continuidade daquilo que Deus ele tem mostrado. Não há uma continuidade, porque o profeta mostra que tudo que existe aqui sobre a terra é uma sombra, uma imitação do que existe lá do outro lado. O profeta fala inclusive sobre a árvore. Você vê uma árvore, é porque é uma árvore da vida, e assim por diante. Mas o profeta ele está dizendo que quando Paulo ele foi no terceiro céu, o irmão Branham dizendo na mensagem confronto de Efésios com Josué, ele diz assim: eu fui no primeiro céu, eu estive lá. Paulo foi no terceiro céu, mas eu fui no primeiro. Mas depois os irmãos encontram com o Branham, ele refinando isso. Eu sempre creio que o profeta ele foi no mesmo lugar que Paulo foi. Eu creio que o profeta ele foi também no terceiro céu. Aí o irmão Branham ele explica numa mensagem sobre os três céus, sobre essa, eu já mostrei para os irmãos aqui, o terceiro céu significa essa sexta dimensão, essa presença de Deus, onde os santos eles descansam no Senhor. O primeiro céu são essas nuvens, o segundo céu é o espaço, e o terceiro céu é exatamente a sexta dimensão. O Branham depois ele entende essas coisas. Mas quando o profeta ele vai lá e ele começa agora a entender o que significava esse lugar de descanso, de repouso, o irmão Branham ele vem e diz assim: depois que você vai lá, você não tem mais medo da morte. A morte para você, ela não significa tanta coisa mais, porque nós entendemos o que significa realmente o programa de Deus. É por isso que um cristão
cristão, ele vive em plenitude. E tudo que ele faz, ele está fazendo em plenitude. Nós não podemos servir a Deus. Nós não podemos servir a Deus apenas com a nossa, da boca para fora. Nós precisamos realmente servir a Deus com todo o nosso coração. Um verdadeiro sentimento cristão. Porque Davi, lá em Salmo 122, versículo 1, ele diz assim: alegrei-me. Olha, essa expressão, alegrei-me, ela significa que ele entrou em uma êxtase muito grande. Ele entrou em uma êxtase muito grande, porque ele diz assim: alegrei-me. Ele não se alegrou quando ele entrou na igreja, mas ele se alegrou quando alguém diz assim: sabe, rei Davi, hoje é sábado, hoje é dia de nós irmos na casa do Senhor. Aí Davi começou a ficar alegre, assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, porque ele sabia que ali era um lugar onde ele ouviria a palavra do Senhor, era um lugar onde ele cantaria adorações, ele estaria adorando ao Senhor. Se você nunca estudou os Salmos, faça isso uma vez. Comece lá no Salmo capítulo 1 e vai ler. Depois, no outro dia, você lê o 2, o 3, você vai lendo, leia tudo ele, depois volte, leia mais uma vez, e você vai começar a entender o que significa os Salmos, e o que significa quando Davi, ele estava tão inspirado por Deus, que Davi, ele saltava, ele batia os seus calcanhares, como diz o irmão Brando, um no outro, de tal maneira que o seu manto subia, e a sua coxa aparecia, e a sua esposa olhando de longe, colocando as mãos assim e olhando, pensando assim: o que aconteceu com o rei? O rei perdeu a postura, o rei está se tornando como um homem baixo como os demais. Mas Davi, ele expressa que o cálice dele, ele começou a ser completo, foi sendo completado, foi enchendo, até que transbordou. E quando transbordou, Davi não resistia mais àquilo. Davi, ele saltava, ele bailava, ele se alegrava. Davi, ele entendeu o que significava a presença de Deus. A presença de Deus é algo que está muito além do que as pessoas elas podem pensar. Por que as pessoas aí fora, elas se alegram? Elas estão realmente em um estágio de emoção tão grande. O irmão Paulinho está dizendo: nós estamos tendo lá em São Carlos um rodeio, chegou até lá, nós estamos tendo um rodeio lá, e a cidade está toda envolvida nisso. O irmão Paulinho está dizendo de um casal de pessoas que ele conhece ali, que eles ficaram a noite toda do rodeio, um casal dançando, e depois amanheceu o dia, eles trocaram de roupa e foram para o trabalho. E depois eles iam trabalhar até 1, 2 horas da tarde, iam dormir até as 6, 7 horas da noite, e hoje, por esse horário, eles já devem estar lá no rodeio de novo. Sim. O que leva uma pessoa a dançar a noite toda? Qual que é o propósito disso? Qual que é o objetivo? O que move uma pessoa a fazer algo dessa forma? Lá eles não estão tristes. Verdade. Lá eles esquecem tudo. Sim. Quando eles estão naquele momento, lá, irmãos, eu garanto para os irmãos, porque um dia eu estive em algo semelhante. Eu penso que muitos de nós aqui estivemos. Você não estava pensando na conta que você vai pagar, você não está pensando nos problemas que você tem, você não está pensando nas dificuldades, enfermidades. Simplesmente aquelas pessoas, elas entram na atmosfera do rodeio, elas entram na atmosfera da diversão, elas entram na atmosfera do entretenimento. Eles são envolvidos por aqueles espíritos. E aqueles espíritos começam agora a mover o espírito deles, mover a carne deles. E logo eles estão dançando. Aí eles dançam. Os irmãos se lembram de Nelly Sander? Nelly Sander, quando ela entrou dentro daquele salão de baile, ela entrou sem saber que ela tinha entrado. Sim. Porque ela disse: Brando, quando eu me dei por conta, eu estava nos braços daquele homem, eu não sabia. Ela foi envolvida por uma atmosfera, porque ela entrou ali e ela estava com os canais abertos para que aquela atmosfera pudesse entrar dentro dela. Irmãos, assim devemos nós virmos na casa do Senhor, deixarmos os canais abertos.
Os canais abertos para que essa atmosfera do Espírito Santo ela possa entrar dentro de nós e nós possamos realmente sentir a bondade, o amor e a misericórdia do Senhor fluir das nossas vidas. Sentir que nós somos privilegiados. Sentir que nós não estamos aqui num culto forçado porque nós gostaríamos de estar em outro lugar e nós estamos aqui. Não, nós estamos aqui porque Deus Ele nos predestinou. Deus nos escolheu. Quantas pessoas aqui em Valparaíso, irmãos, eles gostariam de estar aqui? Em quantos lares existem pessoas que eles estão enfermas, eles estão oprimidas por Satanás, eles estão ali com um demônio de vício, e eles choram, eles não conseguem. Quantas pessoas estão na iminência de tirar suas vidas, lares serem destruídos, e essas pessoas, elas clamam, elas choram, mas elas não têm uma representação lá do outro lado que possa fazer com que elas sejam atraídos pelo Espírito Santo. Mas nós podemos dizer assim: Senhor, graças ao Senhor, nós fomos atraídos pelo Teu Espírito. Nós temos uma representação. Nós não somos como aqueles fariseus que estavam rejeitando Jesus Cristo. Quando essa mensagem, quando essa palavra, ela veio para nós demos ouvido para ela. Nós podemos dizer assim: Senhor, eu não fui desobediente à visão celestial. Você não foi desobediente à visão celestial. Você foi obediente à visão celestial. Quando Deus Ele se apresentou para você, você disse com Maria: Senhor, eis-me aqui. Faça conforme a tua vontade, Senhor. Faça em mim, cumpra em mim a tua vontade. Assim como disse Samuel, quando o Senhor falou com ele: fala, Senhor, que o teu servo ouve. É isso que nós queremos. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Nós queremos realmente, irmãos, começar a entrar por essas portas. Eu não estou falando só pela porta da igreja, mas estou falando por essas portas da redenção, essas portas da graça e da misericórdia, com um sentimento de agradecimento. Nós precisamos desenvolver esse sentimento de agradecimento ao Senhor. Porque quando nós começamos a agradecer a Deus, nós começamos a ver que nós temos muito mais motivos para nós agradecermos a Deus do que motivos para não agradecermos, e motivos para nós estarmos desanimados, desencorajados. Comece a contar as bênçãos. Comece a contar quantas bênçãos, comece a contar como Deus Ele te ajudou. Comece a pensar, quando você nasceu, era para você morrer quando você nasceu? No ventre da sua mãe, Satanás, ele tentou te matar. É certo, o diabo ele sempre faz isso. Ele tentou matar Moisés, quando Moisés ele era uma criança de 2 anos de idade. Ele matou muitas crianças, ele perseguiu, ele matou. Nos dias de Jesus, a mesma coisa. Quando a rainha Atalha, ela assumiu o governo, ela começou a matar toda a semente real. Ela foi matando um por um, ela foi eliminando a semente real. Você encontra na Bíblia Abimeleque. Quando Abimeleque, que ele era, eu penso que um dos filhos de Gideão, Jerubaal, deram um outro nome para ele lá. Esse homem agora, ele matou 70 dos filhos de Gideão. Você encontra, ele assassinou 70 dos filhos de Gideão, até que surge um homem lá chamado Jotão, e ele traz uma parábola, mostrando que aquele povo, eles escolheram o espinheiro, em vez de escolher as outras árvores. Satanás, ele sempre procura matar a semente eleita. Satanás, ele procura uma oportunidade de nos envolver em um acidente. Satanás procura uma oportunidade de nos envolver em alguma confusão no trânsito. Ele procura nos envolver em alguma coisa para ceifar a nossa vida prematuramente. Satanás, ele está envolvido nesse trabalho. Quando você nasceu, ele tentou ceifar a sua vida, mas havia um anjo que estava te protegendo, porque a Bíblia ela mostra que o anjo do Senhor, ele acampa ao redor daqueles que temem ao Senhor. Significa que agora ao seu redor existe um anjo que ele está ao seu redor. O Brandon, ele diz assim: esse anjo, ele não está ao redor de uma pessoa que não tem eleição. Não são todas as pessoas que têm eleição, ou seja, que tem esse anjo. Esse anjo, ele só acampa ao redor dos eleitos. Os irmãos já leram isso na mensagem? O profeta ele mostra isso. Significa que você é privilegiado. Existe um anjo protetor. Eu chego a crer, irmãos, em algumas ocasiões, que esse anjo
ele está conectado com a nossa própria teofania. Esse anjo ele está conectado com a nossa teofania. É um anjo especial, é um anjo protetor, é um anjo que ele está ao seu redor, é um anjo que ele está te guardando, porque ele é protetor. A Bíblia diz que ele acampa, ele não vem de vez em quando. Não, hoje o anjo está ao meu redor, amanhã não está, não. A Bíblia diz que ele acampa. Esse acampar, ele monta um acampamento. E onde você está, esse anjo, ele está ali ao seu redor. Por que isso? Porque você é um filho. Amém. Porque Deus, ele está guardando aquilo que ele tem de mais precioso, que são os seus filhos. Amém. Os filhos são os mais preciosos. Amém. É por isso que quando você tem o seu filho, o irmão Branco disse assim: se eu pudesse, para proteger o meu Billy Paul, eu faria um muro de concreto muito alto e com muitos metros de largura e colocaria ele lá dentro. Mas mesmo assim ele estaria suscetível a algum problema. Ele poderia sofrer um infarto ou alguma doença tomaria ali. Isso não é uma proteção, mas Deus, ele tem para nós verdadeira proteção. Deus, ele nos guia, Deus nos guarda, Deus nos abençoa. Deus nos deu o alimento, Deus nos deu satisfação. Deus permitiu você estar aqui nessa noite. Aleluia. Com esse sentimento que você é um filho, irmãos. Um filho de Deus não é uma pouca coisa. Não. Ser filho de Deus é algo muito elevado. Amém. Se eu estivesse aqui nessa hora, já se sabe, irmãos, eu sou o filho do presidente Lula, talvez alguns tacariam pedra. Eu creio que seria isso, irmãos. Aí eu seria apedrejado. Eu vou tomar um outro exemplo. Se eu dissesse eu sou o filho do Donald Trump, mas nós estamos aqui com o filho do Donald Trump, um grande milionário. Apenas uma brincadeira, né? Eu respeito as pessoas que têm opiniões diferentes, né? Quanto à política, né? Isso não muda absolutamente nada, né? Mas apenas algo aqui para. Mas se eu dissesse eu sou o filho do Donald Trump, os irmãos diriam assim: nós temos aqui, irmãos, haveriam segurança por todos os lados. Quando terminasse o culto, todo mundo queria vir aqui. Deixa eu tirar uma foto, do senhor. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Então todos queriam se aproximar. Aquele homem seria muito importante. Mas nós, irmãos, não somos filhos de Donald Trump. Não. Nós somos filhos do Deus Todo-Poderoso. Nós somos aquele que ele tomou o seu próprio sangue. E ele diz assim: eu vou dar o meu sangue por esse filho chamado José. Eu vou dar o meu sangue por ele. Eu vou salvá-lo, eu vou curá-lo, eu vou libertá-lo, eu vou dar para ele tudo aquilo que ele precisa. E o que nós temos que fazer hoje? Absolutamente nada. Qual foi a parte que nós temos? Nada. Nós não fizemos nada. Nós simplesmente, irmãos, aceitamos. Ele simplesmente fez tudo para nós e nós aceitamos aquilo que ele colocou diante de nós. Então, o que nós vamos temer? Por que nós vamos temer? Sabendo que nós temos um Deus que cuida de nós todo o tempo. Um Deus que traçou o nosso destino. O nosso destino, ele está traçado nas mãos de Deus. O nosso destino, ele está conectado com o predestino. O nosso destino está conectado com a nossa eleição. Deus, ele tem as coisas sob controle. Nós não temos nada sob controle, mas Deus, ele tem tudo sob controle. Enquanto Josafá, ele adorava, enquanto Josafá, ele entrava na presença do Senhor com adoração, Deus enviou a libertação, Deus enviou o socorro para libertá-lo. Enquanto Josafá, ele esqueceu que ele não tinha condições de enfrentar aquilo, mas ele tomou a decisão de adorar a Deus. Há uma decisão grandiosa, que é quando você começa a adorar a Deus em meio às tribulações. Sim. É a pura verdade. Há um grande segredo em adorar a Deus em meio a tribulações. Quando as coisas estão dando errado. Sim. Quando tudo está gerando o contrário. Sim. Quando o mar está revolto. Quando tudo que você faz parece que dá errado. E parece que ninguém te entende, parece que as coisas elas estão totalmente contrárias. Aí você então começa a se levantar, e você começa a levantar as suas mãos e dizer: grande é o Senhor. Amém. Oh, bendito é o nome de Jesus Cristo. Eu quero te adorar, Senhor. Eu quero engrandecer
somente Deus Ele pode trazer. Nós somos pessoas que nós estamos nas mãos do Senhor. Glória. E Deus Ele quer isso. Deus Ele quer pessoas que realmente eles entendam o segredo da adoração. Os livros de Salmos é um nível de adoração, é um nível onde Davi ele estava expressando adoração, restaurando adoração. Nós, quando o céu se abriu, quando a palavra se abriu, quando o anjo forte desceu, se estabeleceu uma nova era para nós. É uma era de adoração. Esse é o tempo de adoração. Esse é o tempo onde as crianças adoram o Senhor. Hoje é o tempo quando os jovens adoram o Senhor. Hoje é o tempo quando os casais adoram o Senhor. Hoje é o tempo quando os adultos, hoje é o tempo quando os anciãos, eles adoram o Senhor. É tempo de adoração desse Cordeiro. É um tempo de adoração. Não é uma adoração somente quando você vem aqui na igreja e você canta alguns hinos, mas a sua vida ela se torna uma adoração. Essa adoração significa que nós estamos agora agradando ao Senhor em tudo. Você se torna a expressão dessa verdadeira adoração para com o Senhor Jesus Cristo. Deus, Ele espera que esses adoradores que o adoram em espírito e em verdade, eles fossem manifestados para que eles pudessem realmente adorar ao Senhor de uma forma muito especial. Então, para nós, irmãos, é algo grandioso. Eu quero só ler com os irmãos aqui, eu quero só mostrar, porque talvez eu não tenha tempo para isso. Eu estive destacando algumas partes. Não tem problema se o culto fica fora do contexto, mas eu quero só expressar com os irmãos aqui. Eu estava expressando esses parágrafos. Ali no grupo apenas eu coloquei uma pequenina parte. Eu penso que nós não temos essa mensagem impressa, a mensagem As 7 Eras da Igreja, de 1974. E o profeta, 1954, ele prega essas mensagens. Algumas delas, elas não foram ainda traduzidas para nós, mas o irmão Branham, ele vai mostrando acerca de como que essas coisas, elas estavam entrando na igreja. Nós encontramos o apóstolo Paulo, ele trazendo algumas denúncias. Se eu tivesse um pouco mais de tempo, eu tomaria a Bíblia e eu leria para os irmãos alguns versículos, onde o apóstolo Paulo ele está mostrando sobre aqueles que eles se manifestariam nessa hora, e eles teriam algo que pareceria ser uma coisa especial, pareceria ser uma coisa importante. Isso daria para eles uma classificação de pessoas santas, religiosas, pessoas que servem ao Senhor. A Bíblia diz que eles teriam uma aparência de piedade, eles teriam uma aparência de piedosos. Essa aparência de piedade mostrava que eles tinham uma aparência de cristãos, porque piedade é ser como Cristo. Essa palavra piedade significa ser como Cristo. E o apóstolo Paulo ele está mostrando que nós chegaríamos um tempo, e este é o tempo que nós estamos vivendo, onde pessoas eles seriam levantados com aparência de piedade, só que eles estão negando a eficácia do Evangelho, a eficácia do poder de Deus. Eles estão negando essa própria manifestação de Deus, porque Deus ele nos chamou para nós vivermos no Evangelho da hora. É um Evangelho presente, não é um Evangelho de ontem. A grande questão, irmãos, é que Deus ele nos enviou uma mensagem para o tempo presente. Ela não é um pão de ontem, ela é um pão de hoje. Se o mundo durar mais 500 anos, aqueles que estarão pregando aqui nesse púlpito daqui 500 anos, se eles forem homens inspirados por Deus,
eles estarão tomando essas mesmas mensagens de 550 anos atrás, e eles estarão vindo aqui e dizer assim: este é o pão do dia, essa é a palavra para a hora, essa é a mensagem que está dando fé de arrebatamento para nós. Ele não trará uma outra mensagem, porque não existe outra mensagem para vir. Essa é a mensagem. Deus, Ele trouxe para nós aquilo que nós precisávamos. Mas o apóstolo Paulo disse assim: virão homens que eles terão aparência de piedade, mas eles negarão o poder de Deus. Significa que esses homens, eles não conseguirão produzir o sobrenatural. E esse sobrenatural, eu não estou falando nem mesmo de sinais e maravilhas, porque o irmão Branham mostra que existem pessoas que elas conseguem produzir essas coisas porque eles têm mais fé às vezes que um cristão. E você vê pessoas que eles são incrédulos, mas eles têm uma fé em certas coisas, eles são curados, eles recebem grandes coisas de Deus, e aquilo foi Deus que deu para eles têm fé. Mas quando você os leva diante do Urim e Tumim, eles negam aquilo, e aquilo não brilha, porque eles são incrédulos. Eles não conseguem manter, como disse o profeta, a palavra. O diabo, ele é religioso, o diabo, ele crê, os irmãos sabem disso. São Tiago diz assim: ele não somente crê, mas ele crê e ele se estremece. Ora, por que ele se estremece? Está mostrando que ele respeita e ele compreende o poder de Jesus Cristo. É por isso que ele crê e estremece todo. Momento assim, muitas vezes nós cremos e nós não damos muito valor, mas o diabo, ele crê e ele estremece, porque ele sabe o que significa o poder de Deus, ele sabe o que significa a onipotência divina, ele sabe o que significa a autoridade de Deus. É por isso que quando Jesus, ele caminhava, aquele homem cansado, com aparência de um homem de 50 anos de idade, cabisbaixo, ombros caídos, e quando ele passava com aquela roupa empoeirada, aquela roupa velha, quando ele passava por certos lugares, aqueles demônios que estavam naquelas pessoas, eles se convulsionavam e eles começavam a gritar e se agitar. Por quê? Porque ali estava a onipotência, ali estava a autoridade máxima, ali estava a palavra em cumprimento. Ali estava o Deus Todo-Poderoso. Quando o religioso, eles não entendiam aquilo, mas os demônios, eles entendiam. Então Deus, ele tem manifestado essa palavra de uma forma tão especial nas nossas vidas. É por isso que nós estamos agora entendendo o que significa essas conexões desse plano da redenção, porque isso coloca dentro de nós uma convicção, que não é uma convicção baseada em situações da vida, são convicções baseadas em certas situações favoráveis que elas acontecem, aí nós somos cristãos, mas logo acontece uma outra situação que é desfavorável, e aquilo tira o nosso gozo, tira a nossa alegria. É uma convicção constante. E nós sabemos, irmãos, em quem nós temos crido. Amém. Estamos bem certos de que Ele é poderoso para guardar esse depósito, esse tesouro. Ora, porque quando nós o encontramos, você encontra a Bíblia dizendo daquele homem que encontrou uma pedra de grande valor. Ele encontrou um campo onde havia um tesouro. Ele vendeu tudo para ele comprar aquilo, mostrando que nós deixamos tudo por amor a Jesus Cristo, por amor a essa mensagem. Nós deixamos tudo. Talvez lá numa denominação nós estaríamos hoje pregando, irmão José. Talvez o irmão estivesse pregando hoje nas convenções das Assembleias de Deus para 50, 60 mil pessoas, sendo transmitido para vários países do Brasil ou do mundo, para vários países do mundo, para vários estados do Brasil. Mas o irmão escolheu aceitar esse chamado. O irmão está aqui, numa pequena cidade, numa pequena congregação, com os poucos desprezados do Senhor. Mas por que nós estamos aqui?
Nós estamos aqui porque não foi escolha nossa. Não. A escolha foi dele. Ele nos escolheu para nós estarmos onde nós estamos. É por isso que nós temos essa gratidão por causa de tudo isso que Deus fez por nós. Agora, veja, irmãos, o que o profeta mostra aqui na mensagem. As 7 eras da igreja de 1954. Eu preciso só tomar o ponto certo aqui só para eu não tomar errado, para eu não ler muito. Veja, certo aqui, ó. E agora, essa pequena mensagem do livro de Apocalipse, porque na verdade, eu leria para os irmãos aqui, Apocalipse capítulo 3, e eu tomaria também Salmo capítulo 50. Eu li essa escritura ontem lá em Tu. Apocalipse capítulo 3 e Salmo capítulo 50, 14 ao 23, para eu falar um pouquinho sobre a forma como Satanás ele enganou as pessoas. Então, de uma certa maneira, o assunto ele está conectado, né? Então, por ver assim, agora essas pequenas mensagens do livro de Apocalipse estão direcionadas à igreja, e eu gostaria que todos tivessem isso em mente, que elas não são direcionadas à religião de alguém ou algum outro motivo. Sabe assim, eu estou pregando isso para a minha igreja, eu não estou direcionando isso para nenhum lugar, mas eu estou trazendo isso para esses filhos. Eu estou trazendo isso para filhos que eles começam agora a alcançar uma posição onde eles podem pleitear, onde eles podem batalhar pelas suas heranças. O profeta, quando ele prega essas 7 mensagens, adoção. Quando o irmão Branham, ele prega a mensagem a ele ouvir. Quando ele prega a mensagem, assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Ele está mostrando que Deus, ele está nos colocando no quadro. Ele está fazendo com que você possa se enxergar no quadro, para você não olhar e ver simplesmente como personagens da Bíblia, de pessoas que um dia eles viveram, e um dia essas pessoas, elas foram pessoas brilhantes, onde eles se entregaram para Deus, e Deus trabalhou com eles de forma especial. Mas o profeta, ele está agora nos levando, ele está levando a igreja, para que a igreja ela possa entender exatamente que ela faz parte desse processo que Deus ele está fazendo. Eu penso que eu li para os irmãos aqui, na última vez que eu estive aqui, eu li um parágrafo da mensagem, assim como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Eu penso que eu li aqui um parágrafo, onde o profeta, ele está dizendo assim, sabe, na noite anterior, eu estava tomando Israel, tirando eles lá do Egito, e eu andei com eles até Cades Barneia. O profeta, ele prega isso sendo assim, quando ele prega essa mensagem, ele diz assim, na noite anterior, eu estava ensinando vocês sobre como Deus, ele com mão poderosa, de uma forma especial, ele foi lá no Egito, trabalhou com aquele povo, tirou eles, levou eles até o Mar Vermelho, depois abriu o Mar Vermelho, levou eles pelo deserto, operou soberanamente e sobrenaturalmente sobre a vida deles. Depois eles chegaram em Cades Barneia, e Cades Barneia foi onde eles começaram agora a se levantar contra o mensageiro do êxodo, do primeiro êxodo. Eles começaram a ter uma contradição. Essa contradição significa que eles se levantaram contra a autoridade divina. Ele era o homem que Deus tinha confiado aquele primeiro êxodo. Aí se levantaram os coreus, os datãs, os abirãos, aqueles príncipes, e eles começaram a combater o mensageiro, eles começaram a combater a mensagem, eles começaram a dizer que Moisés, ele tinha perdido a sua comissão, e que ele não era somente o homem santo da congregação. Os irmãos sabem que nós estamos vendo essas coisas acontecerem ao redor do mundo, se tratando da mensagem.
E não são homens que eles estão lá dentro das denominações, mas são homens que eles foram levantados para esse propósito. Eles ganharam grandes nomes, eles se tornaram homens influentes na mensagem aqui no Brasil mesmo. Eu estava denunciando essa semana para os pastores, um dos grandes pastores, um dos veteranos, um dos pioneiros dessa mensagem aqui no Brasil, que num desses cultos, ele vai no canto assim, onde tinha uma cadeira, e ele tomou uma mensagem, estava lá, e ele vem assim, e ele está dizendo assim, em outras palavras, ele está dizendo assim para a igreja, sabe, essa mensagem, ela se tornou uma tradição, uma mensagem de 1954, o que pode ter de bom para mim, o que pode me ajudar numa mensagem de 1954, se eu estou vivendo no ano 2026? Ele diz assim, é necessário nós termos como que uma evolução. Que tipo de mensagem que esse homem está passando para a sua igreja? Homens com uma grande influência na mensagem do Brasil, trazendo esse tipo de mensagem. Irmãos, se este não é um desses Corés, Datãs, Abirãos, homens que eles são sacerdotes de uma ordem elevada, porque são homens que eles carregam essa mensagem. Irmãos, ser um sacerdote, carregar essa mensagem não é pouca coisa, não é uma coisa pequena. Pregar essa mensagem não é uma coisa pequena. Ser um pastor dessa mensagem não é uma coisa pequena. Nós não estamos pregando um evangelho açucarado, denominacional. Nós estamos pregando a mensagem de Deus. Se Jesus ele viesse aqui agora e assumisse esse púlpito, ele pregaria essa mensagem que eu estou pregando. Amém. Eu não estaria aqui pregando uma outra mensagem. Os irmãos veem aí a importância dessa mensagem. É o pão da vida, é o poder de Deus para transformação, para salvação, para libertação. É o poder de Deus para o arrebatamento. Mas eles estão preparando a igreja para elas deixarem o profeta. Sabe por quê? Porque eles estão se projetando como eles não conseguiram projetar Jesus Cristo. Eles estão projetando eles próprios, eles estão projetando a sua própria imagem. É por isso que hoje nós precisamos ter muito cuidado com aquilo que nós vemos, aquilo que nós ouvimos. É necessário nós termos esse discernimento. Nunca houve um tempo onde se houve tanta necessidade de se ter discernimento de espírito do que nós temos hoje. É necessário nós discernirmos. É por isso que a Bíblia diz: discernam os espíritos para ver se eles são de Deus. Sim. Porque muitos homens fraudulentos, eles foram levantados para eles desviarem o rebanho de Deus. O apóstolo Paulo, ele estava falando sobre isso. Eles não têm cuidado do rebanho de Deus. Por isso que a forma de nós sabermos se um homem ele é verdadeiramente um servo de Deus, leve-o assim como aqueles dos dias de Paulo. Eles levaram aqueles falsos apóstolos, eles levaram eles para os ensinamentos de Paulo. Mas vocês não estão ensinando o que Paulo ensinou? Vocês não estão pregando o que o William Branham pregou? Vocês estão pregando outro evangelho? Vocês estão ensinando uma outra coisa? Então vocês são anátemas, vocês são falsos, porque vocês não estão ensinando o evangelho que o William Branham pregou, porque nós não temos um outro evangelho a não ser este evangelho. Amém. Amém. Então o profeta ele estava mostrando a forma, a maneira como aquelas pessoas elas estavam se conduzindo, e como que eles estavam perdendo a presença de Deus por causa das suas interpretações. Porque uma coisa, irmãos, é um anúncio. Quando você vai lá em Apocalipse capítulo 10, há um anúncio. Quando foi esse anúncio? Há 2000 anos atrás foi registrado, mas isso está na mente do Senhor. Aí João ele capta aquilo, e João ele escreve: mas os dias da voz do sétimo anjo
quando ele estiver prestes a tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, o segredo que Deus tinha escondido por milênios. Ele será revelado, esse segredo. Quando você vai em Apocalipse capítulo 6, houve um anúncio. A águia estava denunciando os cavaleiros. A águia, ela estava denunciando, essa águia é um profeta, ela estava denunciando os espíritos, como que eles viriam. Depois, ela denuncia o cavalo amarelo e o seu cavaleiro, e o que ele estaria fazendo. Só que você vê um anúncio, e depois você vê aquilo, na prática é totalmente diferente. É aí onde as pessoas, elas falham. Os irmãos viram lá a forma como Satanás, ele se apresenta. Quando se vai num centro de umbanda, ou quando se vê uma pessoa procurando tirar a sua vida, uma pessoa rolando no chão, você diz, ela está endemoniada, essa pessoa está com demônios, olha a fisionomia dela, olha como ela baba, olha a voz dela, ela tem uma voz assim, uma voz maligna, é uma atmosfera terrível. Aí você fala, ali tem um demônio. Só que aí você vê que tudo aquilo que está fora da palavra é um demônio. Tudo aquilo que distorce o que a palavra ensina é um demônio. É um demônio que está agindo, atuando ali e pervertendo aquela mente. Quando você tem um pensamento contrário de alguma coisa desonesta, é um demônio. Quando você tem algum pensamento, seja ele qual for, você leva ele para a palavra. Se aquilo não está dentro do que a Bíblia mostra, aquilo é um espírito que ele está te levando. São espíritos, irmão. Os espíritos, eles procuram nos envolver e traz uma máscara de que aquilo é só um pensamento, porque se você permite aquilo vai evoluindo. A pessoa tem um pensamento e não combate aquilo, porque a Bíblia diz assim, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Aí a pessoa tem um pensamento, e ela não tem força para combater aquilo. Aquele pensamento, depois ele vem, depois de um tempo ele volta. A pessoa não combate aquilo. Logo, aquele pensamento, ele começa a vir com mais frequência, mais frequência. Logo, a pessoa, ela admite que aquilo é só um pensamento. A pessoa, ela já está encodada naquele pensamento. Aquilo vai evoluindo, até que aquela pessoa, ela agora entra numa cilada e ela não tem forças, porque Satanás, ele trabalha de uma forma muito sutil. O que eu estou mostrando, irmãos, que a forma como as pessoas encaram o mundo espiritual é uma maneira muito, muito fraca, tanto do lado das trevas como do lado de Deus. Porque quando você olha e vê Deus cumprindo a sua palavra, quando você vê Deus, ele cumprindo, Apocalipse capítulo 10, um anjo forte descendo dos céus, trombetas soando, terremotos, essas poderosas trombetas. Eu te pergunto, quando a primeira guerra soou, que trombeta apocalíptica, que as pessoas poderiam olhar e dizer assim, não é só uma trombeta, não, é só uma primeira guerra mundial. Quando as pessoas, elas viram essa pandemia que devastou o mundo, isso colocou o mundo em uma nova era, em uma nova fase. Irmãos, o mundo depois da pandemia, ele não é o mesmo mundo mais, ele se tornou um novo mundo. As pessoas, elas não são mais as mesmas pessoas. Isso colocou um controle, isso colocou um dispositivo na mente das pessoas, que elas precisam ouvir uma voz, obedecer uma voz, sem questionar aquela voz. Foi isso que essa pandemia fez. Ela colocou uma voz de comando, de controle, para salvar a vida. É para o seu próprio bem, é para a sua salvação, é para a sua saúde. Nós estamos vendo hoje denúncias de que tudo aquilo foi
uma farsa, de que tudo aquilo foram coisas que elas foram feitas para controlar as pessoas, para bagunçar a economia mundial. Mas quem questiona aquilo? Porque o homem ele foi preparado, a sua mente foi preparada. Por que ele foi preparado? Ele foi preparado para ele obedecer, sem questionar, a um governo mundial, a uma voz que ela vai soar e vai controlar as pessoas. Apocalipse capítulo 13, eis que todos eles foram enganados, todos cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, eles foram enganados. Porque será um convite que vai levar as pessoas a pensar assim: não, nós estamos sendo salvos, isso é para nos salvar, isso é para o nosso bem, nós queremos salvar os nossos filhos. Por isso que a mensagem, ela começa a nos preparar para nós vivermos um mundo de fé perfeita. Por isso que Jesus, ele diz para Satanás: Satanás, eu não estou preocupado com o pão que você tem para me oferecer, eu não estou preocupado com os sinais que você pode oferecer, eu não estou preocupado com a religiosidade que você manifesta, porque ele estava citando as escrituras para Jesus, ele era religioso. Eu não estava lhe citando mantras e tomando ali orações citando deuses estranhos. Ele estava citando a palavra. Ele estava trazendo a palavra, mas Jesus, ele olha para ele e diz para ele aquilo que ele diz para nós: o homem, ele viverá de toda a palavra que sai da boca de Deus. Deus está levando a igreja a ser uma igreja que ela está vivendo de toda a palavra. Amém. Tendo fé na palavra. Amém. Vivendo desse sobrenatural, vivendo nessa atmosfera de fé perfeita, porque nós precisaremos disso, irmãos. Haverá momentos em que o dinheiro ele não funcionará. É verdade. Haverá momentos que todo tipo de recurso não vai funcionar. Porque você olha lá na Bíblia e você vê que um dia Jacó, aquele grande profeta, depois dele alcançar grandes coisas, com os dons que ele tinha, depois dele alcançar sucesso, depois dele conseguir enganar até o seu velho pai, profeta Isaac, ele era o grande filho da promessa. Isaac representava Cristo. Isaac foi aquele que sobe a montanha com lenha nas suas costas. Ele era um filho amado, ele era o herdeiro de tudo. Ele era esse homem especial. Mas esse profeta, ele foi enganado pelo seu filho Jacó. Esse Jacó que enganou, esse Jacó que trapaceou, esse Jacó que pensava que ele podia alcançar tudo que ele podia através dos seus dons, do seu engano. Esse homem agora, ele precisou chegar no ponto onde ele viu que aqui não valia nada. Porque o profeta diz assim, quando ele olha para o seu irmão Esaú, e o profeta assim, e o seu irmão Esaú, ele representa esse concílio no meio da igreja, representa a igreja católica, o sistema mundial, esse sistema organizado de igreja. Eles têm muito mais. Ele viu que aqui não valia absolutamente nada. Então ele precisou entender que era necessário ele alcançar algo de fato vindo dos céus. É isso que Deus está trazendo para nós. Todos os nossos dons, todos os nossos recursos, toda a nossa inteligência, ela sucumbirá num dia desses. Mas esse bendito Espírito Santo, ele permanecerá e ele falará por nós. Esse bendito Espírito Santo, ele será aquele que nos protegerá, aquele que nos abençoará. Então veja, eu vou ler aqui, irmãos. Então a seguir chegará um tempo onde vai acontecer, e eu não sei, pode ser agora, olharemos e veremos, sim, que haverá somente duas classes de pessoas na terra, e uma será marcada com o diabo, e a outra com a marca de Deus. E a outra com a marca de Deus. E eu acho que se estamos nos aproximando desse tempo, é melhor do que ir por aí descobrir o que é a coisa
Porque certamente não virá apenas como algo enorme e grande. A Bíblia diz que isso se iria se inserir de forma disfarçada, tão facilmente que enganaria até os eleitos, se possível for. E na pregação agora, alguns que são pregadores, eles podem pegar a palavra com inspiração e mover-se através dela. E isso aí é regar as sementes que o mestre tem ensinado, entende? Agora, você tem que colocar alguma semente primeiro, então regá-la, e o regar vem da pregação da palavra. Agora, o livro de Apocalipse, como ele é feito, e Daniel está conectado a ele, Isaías está conectado com ele, todo o Velho Testamento está conectado com ele, e esse é o livro da revelação de Jesus Cristo, entende? O livro da revelação de Jesus Cristo. Então, ali, as 7 eras da igreja, 7 pragas, 7 selos, 7 trombetas. Agora, uma trombeta representa a guerra, um selo, um mistério, revelando, desvelando-se, e uma praga é o que segue toda a guerra. E pela ajuda de Deus, com um livro de história, eu posso provar-lhe que estamos vivendo na 7ª trombeta para a 7ª praga e o 7º selo a ser aberto e a 7ª taça a ser derramada. Aí nós precisamos considerar o tempo, né, como o Brenda pregou. Quando a 6ª soa, entraremos nisso talvez, o selamento na sexta-feira à noite, quando a primeira guerra ou aquela 6ª trombeta soou de acordo exatamente com o tempo que Deus falou dela exatamente. Deixa eu ver se estou conectado aqui. Sim. E quando o mistério foi revelado ali para o batismo do Espírito Santo, e as pessoas estão, como a igreja não se moveu, e aquilo que estava se movendo, recusaram caminhar na luz e voltaram, e a praga foi aberta naquele tempo e derramada sobre a terra, que foi a influenza que matou todas as pessoas, como fez milhares vezes milhares. A ciência diz que foi em torno de 20 a 100 milhões de pessoas que eles morreram com essa gripe influenza, essa gripe espanhola. O profeta está mostrando que quando Deus ele traz algo e as pessoas rejeitam, logo Deus ele traz uma praga. Deus trouxe a abertura da palavra no Brasil, o Brasil rejeitou. O que veio na sequência? Veio uma pandemia que devastou o Brasil. O profeta está mostrando que sempre Deus ele faz algo e o homem rejeita, então isso traz um distúrbio, porque um selo, quando ele é aberto, ele traz um distúrbio político. E distúrbios políticos, eles falam de trombetas, e trombetas, eles declaram guerras. Isso move esse mundo espiritual, os demônios, eles se movem, e coisas, elas são soltas, coisas, elas são colocadas dentro das pessoas. O irmão Brandon, ele está pregando isso, ele está mostrando essas coisas. Aí nós olhamos para João, depois que João ele volta da ilha de Patmos, depois que João ele tem aquelas revelações, aí você encontra João dizendo assim, aí nós olhamos que João, ele era um João idoso, um homem experimentado, e a sua mensagem era: filhinhos, amai uns aos outros. Ele não estava inventando uma revelação, mas João ele estava trazendo exatamente aquilo que Deus ele tinha no seu coração para as pessoas. Aí eu estou saltando para o 48. Em outras palavras, não o tempo está próximo lá atrás, mas o tempo está próximo quando eles vissem esta palavra sendo completada, quando da completa revelação. Quando Deus começou como um artista desenhando um quadro de algo, ele começou a preencher suas peças. Você pode começar a ver ele se moldar. E quando você começa no primário, ou seja, no primeiro livro de Apocalipse, você vê Jesus Cristo começando a entrar no quadro.
e no final dele você o vê completo, assentado com a sua igreja, glorificado. Todos os dias de pecados e problemas e tentações tem findado, e Cristo está assentado com a sua igreja no grande céu acima. Nos fez reis e sacerdotes a Deus. Nós é plural, não fez a mim sacerdote, a um rei, mas nos fez a igreja reis e sacerdotes. Nos fez sacerdote. Você sabia que você sabe o que é um sacerdote? Qual é o seu ofício? O sacerdote é para fazer sacrifícios, para fazer intercessão. E lá em Hebreus diz que nós, a igreja, somos o sacerdócio real, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo peculiar, oferecendo sacrifícios espirituais. Todo homem e mulher que vem a Deus entra ao véu. Porque quando um homem no Velho Testamento ele se tornava um sacerdote, ele podia degustar do sobrenatural, ele podia comer do sobrenatural, ele podia tomar as coisas que elas estavam além da visão do povo, estava na glória da Shekinah. É isso que o profeta está dizendo, que essa é uma era onde Deus ele está levando o povo para serem reis e sacerdotes, não apenas membros do tabernáculo, não apenas membros de igreja, mas eles são reis e sacerdotes. Eles estão agora comendo o sobrenatural, eles estão tomando o sobrenatural. Amém. A pura verdade. Por quê? Assim que ele se tornava um sacerdote, ele tomava do maná secreto, do maná que estava além do véu. Aí o profeta está dizendo que eles tinham que nascer um levita, da tribo de Levi, essas coisas, mas hoje é necessário nascer do Espírito de Deus. Tem o direito, tem o direito, o maná nesse dia. Esse maná é o Espírito Santo. Amém. Um homem que recebe o Espírito Santo, ele nunca mais terá sede, nem mais fome. Se um homem ou mulher alguma vez verdadeiramente recebe esse Espírito Santo, você jamais será capaz de movê-lo mais. Ele sabe onde está. Você pode vir com ismos e tudo, ele passará bem no meio deles. Ele sabe simples e exatamente quem é o seu Criador. Nunca há de estar confuso, não incomoda, ele continua adiante. Por quê? Porque ele é um sacerdote. Agora eu estou chegando onde eu quero, irmãos. Porque realmente ele é um sacerdote. Ele está degustando do sobrenatural. Ele tem direito ao Espírito Santo. O ensinador de justiça veio a ele e o ensinou e trouxe a ele aquilo que o diferencia. Porque há uma escritura que diz assim, e nisso, eu não me lembro a expressão certa, e nisso você pode ver a diferença entre os que servem a Deus e os que não servem a Deus. Há uma grande diferença lá em Malaquias. Então vejam, eu lhe darei o pão da vida, e ele nunca mais terá fome, nem sede, entende? E a árvore que está no meio do paraíso de Deus, é de onde ele comerá. Veja, a árvore cuja árvore era Cristo Jesus veio, e Cristo Jesus, sendo morto, volta na forma do Espírito Santo. Então ele está aqui, e o maná que é comido na igreja. Quando uma pequena confusão vem na igreja, você não corre ao lado e fica amuado. Se o faz, você certamente não é um sacerdote. Veja, você ora, sacrifício espiritual, os frutos de nossos lábios, dando louvores ao seu nome. Vê o que eu quero dizer? Bem, você diz, eu não tenho vontade de ir à igreja. Você é um sacerdote, é o seu dever, você tem que estar ali. Bem, eu não estou com vontade de participar do culto. Você é um sacerdote fazendo um sacrifício espiritual, não como dando a alguém algo de segundo, como dizer, hoje está tudo bem, eu não tenho nada contra isso. Não ir pegar uma outra pessoa para trazer à igreja, está bem, eu não tenho nada contra isso, mas é você fazendo
o sacrifício espiritual, os frutos de seus lábios, dando louvores ao seu nome. Quando você vê uma ocasião onde todos blasfemando e dizendo essas coisas e fazendo coisas erradas, o que você faz? Se vira e vai embora? Você tem que ficar ali com um sacrifício espiritual, dizendo: o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo pecado, faz em mim uma nova criatura em Cristo Jesus. Fulano, você está louco? De acordo com o que você disse, está bem, mas para mim é o poder de Deus para a salvação. Eu creio nisso. Bem, agora eles dizem: você crê por divina? Eu não sei. Não, é melhor você perguntar ao nosso pastor. Mas o que você acha disso? Você é o sacerdote agora, você que é o sujeito, diga: sim, Senhor, eu creio nisso, porque a palavra de Deus diz que isso é assim. Você crê no batismo do Espírito Santo? Sim, Senhor. Como você sabe? Eu tenho recebido com certeza uma bênção espiritual. O Espírito Santo caiu sobre os apóstolos, o mesmo Espírito Santo cai agora. Então, irmãos, eu quis trazer isso para os irmãos, talvez fosse isso, né? E eu quero só tomar aqui uma escritura, porque eu não li a palavra dos irmãos ainda. Eu não vou avançar muito mais. Mas os irmãos perceberam que Deus, Ele trouxe algo aqui que não foi planejado. E apenas para Deus, Ele nos encorajar um pouquinho. Mas os irmãos perceberam o que Ele está mostrando acerca de ser um sacerdote. E que não é algo que nós podemos dizer: não, mas eu sou uma mulher, eu não sou. As mulheres também estão inclusas nisso. Os irmãos também estão inclusos nisso. Todos nós estamos inclusos, porque nós somos reis e sacerdotes, oferecendo um sacrifício espiritual a Deus numa hora como essa. A nossa vida se torna celestial, os nossos lábios, as nossas palavras. Por isso, irmãos, que Deus, Ele não se agrada tanto em ouvir um serafim, um querubim clamando ao Senhor, falando alguma coisa para Ele, do que ouvir a voz de um redimido. Pense como que Deus, Ele fica quando Ele ouve você clamando, quando você adora a Ele, quando você louva ao Senhor, quando você ouve a sua palavra e você está ali falando amém a palavra, amém, Senhor, eu creio isso é verdade, eu recebo isso. Porque Deus, Ele se preparou durante toda a eternidade para que Ele tivesse um tempo como esse, onde esses verdadeiros reis e sacerdotes, eles pudessem vir nessa hora e entrarem na bendita presença do Senhor Jesus Cristo. Eu quero tomar aqui, irmão, só para ficar na escritura, nós vamos colocar em pé, e eu vou tomar aqui Salmo capítulo 50. Eu quero tomar aqui o Salmo capítulo 50. Eu leria duas escrituras, Salmo 50 e Apocalipse capítulo 3, o 18 e o 19, mas só deixando essa escritura, Salmo 50, Deus dizendo algo para Israel através do salmista Asaf, que a Bíblia também mostra que ele era um profeta. A partir do versículo 7 diz assim: ouve, povo meu, e eu falarei, ó Israel, e eu, Deus, o teu Deus, protestarei contra ti. Não te repreenderei pelos teus sacrifícios, o holocausto de contínuo perante mim. Da tua casa não tirarei bezerro, nem bodes os seus currais, porque meu é todo animal da selva, e as alimárias sobre milhares de montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e minhas são todas as feras do campo. Se eu tivesse fome, eu não te diria, pois meu é o mundo e a sua plenitude. Comerei eu carne de touros, ou beberei sangue de bodes? Oferece a Deus sacrifício de louvor, e paga ao Altíssimo os teus votos, e invoca-me no dia da angústia,
e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Mas ao ímpio, diz Deus, os irmãos veem que Deus ele está trazendo uma oportunidade daqueles que não estavam alinhados ao que Deus está fazendo, se alinharem. Mas agora, assim como ele está falando em Apocalipse capítulo 3, porque ali Deus ele estava mostrando sobre aqueles que eles se vestiram de branco, eles tomaram o colírio, eles foram embranquecidos pelo sangue de Jesus Cristo, e mostra aqueles que eles estavam nus, cegos, eles pensavam que eles eram ricos e coisa assim. Então ele está mostrando para duas classes. Mas ao ímpio diz Deus: que tens tu que recitar os meus estatutos, e que tomar o meu conserto na tua boca, pois aborreces a correção e lanças as minhas palavras para detrás de ti. Quando vês o ladrão, consentes com ele, e tens a tua parte com adúlteros, soltas a tua boca para o mal, e a tua língua compõe um engano, assentas-te a falar contra o teu irmão, falas mal contra o filho de tua mãe. Essas coisas tem feito, e eu me calei. Pensavas que era como tu, mas eu te arguirei, e em sua ordem tudo porei diante dos teus olhos. Ouve, pois, isso, vós, que vos esqueceis de Deus, para que vos não faça em pedaços, sem haver quem vos livre. Aquele que oferece sacrifício de louvor me glorificará, e aquele que bem ordena o seu caminho, eu mostrarei a salvação de Deus. Amém. Há um pedido de oração por irmão Jonatas, por libertação, e a irmã Zayn, por lesão no tornozelo e libertação. Que Deus conceda isso aos nossos irmãos. Vamos orar. Precioso Jesus Cristo, nós estamos aqui, Senhor, agradecendo ao Senhor. Amém. Por mais um culto que o Senhor nos deu. Amém. Um culto como que aquele culto à moda antiga, onde o Senhor vem simplesmente nos encoraja e nos fortalece e nos posiciona e mostra, Senhor, alguns caminhos tortos nas nossas vidas. Nós não somos como esses aqui, Senhor, que eles não recebem as correções do Senhor, eles estão rejeitando os conselhos do Senhor, eles não conseguem entender que o Senhor fala através dos seus filhos. Mas nós estamos todos aqui, Senhor, em profunda obediência ao Senhor. Nós cremos que o Senhor tem nos ajudado, nós cremos na Tua palavra, nós cremos no Teu amor, nós cremos no Teu poder, nós cremos na Tua redenção. Senhor, eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor continue abençoando esse grupo de irmãos fiéis e que creem no Senhor, que amam o Senhor e que está sempre procurando manifestar essas benditas graças, essa bendita misericórdia do Senhor. Também eu oro, Senhor, em favor do irmão Jonatas, da irmã Zayn, que o Senhor conceda a eles libertação, cura, que o Senhor possa abençoá-los no nome do Senhor Jesus Cristo, que as mãos curadoras do Senhor estejam sobre eles, Pai, e que eles possam ver, Senhor Deus, o poder curador desse Jeová Rafá em operação nas suas vidas. Senhor, despeça os seus filhos embaixo dessa bendita misericórdia do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, grandioso Deus. Amém. Que o Senhor abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo.